Hoje, na dose de fé, quero lhe contar algo que pode mudar a maneira como você olha para os idosos. Certa tarde, um jovem motorista de transporte público estava terminando seu turno. Estava cansado, com o sol batendo no para-brisa, quando viu um senhor parado na beira da estrada com uma pequena sacola na mão. Hesitou por alguns segundos, mas algo em seu coração o impeliu a parar. O senhor entrou lentamente, com passos trêmulos, e pediu que o levasse a um local do outro lado da cidade. Durante o trajeto, o senhor perguntou com voz calma: "Você poderia parar em uma rua antes de chegarmos lá? Quero ver o parque onde meus filhos brincavam quando eram pequenos." O jovem concordou. E enquanto o senhor olhava pela janela, seus olhos se encheram de brilho e lembranças. "Faz anos que não venho aqui", murmurou. O motorista sentiu um nó na garganta. Naquele instante, entendeu que não estava apenas carregando mais um passageiro, mas sim acompanhando toda uma história. E você? Quantas vezes parou para olhar os idosos que Deus colocou em seu caminho? Se esta pergunta te fez refletir, convido você a curtir este vídeo e compartilhá-lo para que mais pessoas possam refletir conosco. Porque talvez, juntos, possamos restaurar a honra que o mundo tantas vezes tirou deles. No livro de Provérbios, encontramos uma joia de sabedoria que muitas vezes passa despercebida. A velhice é uma coroa de honra, achada no caminho da justiça. Provérbios 16:31. Esta não é apenas uma bela frase, é uma revelação do coração de Deus. Em um mundo que aplaude o novo e descarta o velho, o céu declara que a verdadeira coroa não se mede pela força, mas pela fidelidade, não pela velocidade, mas pela constância, não pela juventude do corpo, mas pela maturidade da alma. A velhice, quando vivida em retidão, torna-se uma coroa que o próprio Deus coloca sobre a cabeça de seus filhos. Essa coroa representa anos de provações superadas, de orações silenciosas oferecidas, de lágrimas transformadas em sabedoria. Mas o mundo não vê dessa forma. O mundo se deslumbra com o instantâneo, com o que ele produz e aparenta ser. Deus, por outro lado, olha para o que permanece, para o que foi forjado no fogo do tempo. Enquanto muitos veem a velhice como uma perda, Deus a vê como uma oferta. Cada ruga é uma história de perseverança. Cada cabelo branco é um testemunho de sua fidelidade. Cada passo lento é a pegada de alguém que caminhou ao lado do Senhor mais do que o mundo poderia imaginar. E se a verdadeira sabedoria não residisse em jovens fortes, mas em idosos que aprenderam a depender de Deus? E se a maior beleza não residisse em rostos imaculados, mas naqueles que refletem o tempo e a graça? Quando honramos um idoso, não estamos praticando uma cortesia humana, estamos reconhecendo uma obra divina. Pois onde o homem vê fragilidade, Deus vê testemunho, onde o mundo vê cansaço, o céu vê vitória. E talvez seja por isso que o Senhor chama essa etapa de coroa, porque no final da corrida, o que brilha não é a velocidade, mas a fidelidade com que se amou a Deus até o último dia. Há idosos que vivem cercados de memórias, mas não de pessoas. Dona Teresa, por exemplo, levanta-se todas as manhãs e faz 2 xícaras de café, embora seu marido tenha falecido há 10 anos. Ela faz isso por hábito, por amor, para não esquecer. Às vezes, enquanto o aroma invade sua pequena cozinha, ela olha para a porta à espera de uma visita que nunca chega. Seus filhos estão longe e os chamados se tornaram cada vez mais breves. No entanto, quando alguém a ouve falar de Deus, seus olhos se iluminam. Ela não perdeu a fé. Talvez se sinta sozinha, mas não abandonada, porque em seu coração ainda sabe que o Senhor está com ela. E muitos idosos como Teresa vivem com um vazio que não se percebe de fora. Seus silêncios gritam o que ninguém pergunta. Mas Deus ouve esses silêncios e nos chama para sermos a resposta. Você, que me escuta, já pensou em quantas orações um idoso lhe dá apoio em sua vida sem que você perceba? Quantas lágrimas derramadas em segredo mantêm sua família de pé? Depois, há Dom Ernesto, um avô que criou os netos com sacrifício, mas que hoje sente que sua voz não conta mais. Nas decisões domésticas, ele é deixado de lado, como se seu tempo tivesse passado. No entanto, todas as noites ele reza por sua família, pedindo ao Senhor que lhes dê sabedoria. A paciência habita em seu silêncio,
a compreensão em seu olhar. Às vezes pensamos que nossos mais velhos não têm mais nada a contribuir, mas sua sabedoria é fruto de batalhas que ainda temos pela frente. Quando você ouve um mais velho, você ouve a história de alguém que andou com Deus mais do que você pode imaginar. E então há Maria, uma mulher com mãos trêmulas que serviu em sua igreja. Hoje, seu corpo não lhe permite se mover como antes, e ela sente que não é mais útil. Mas como estamos errados quando medimos o valor pela atividade. Maria continua a orar, continua a interceder, continua a crer. Seu serviço não cessou, apenas mudou de forma. No céu, as orações dos mais velhos são como incenso que sobe com uma fragrância agradável diante de Deus. Estes três rostos, Teresa, Ernesto, Maria, representam milhares de idosos que vivem entre nós. Alguns em casas barulhentas, outros em quartos silenciosos. Alguns rodeados pela família, outros esquecidos num canto. Mas todos guardam uma história que merece ser ouvida. Todos refletem, de uma forma ou de outra, a fidelidade de um Deus que nunca os deixou sozinhos. Quando olhamos para os idosos com desprezo ou indiferença, esquecemos que foram eles que pavimentaram o caminho que trilhamos hoje. Rezaram quando ainda não existíamos, acreditaram quando duvidávamos, lutaram quando o futuro era incerto. São testemunhas vivas da graça. É por isso que hoje Deus nos lembra: os idosos não são um fardo, são um tesouro, não são um obstáculo, são uma herança viva. Em cada ruga uma lição, em cada silêncio uma oração, em cada olhar uma história que o céu já escreveu. Se ao menos parássemos para ouvi-los, descobriríamos que na sua fragilidade reside a força que tanto procuramos. Você que está ouvindo pode ter um avô, uma mãe ou um vizinho idoso por perto. Não deixe que o tempo lhe roube a oportunidade de homenageá-los. Uma visita, uma palavra, um abraço, um obrigado podem curar feridas que anos de silêncio não curaram. Lembre-se, o que você semear neles hoje será o que outros semearão em você amanhã. O mundo exalta a juventude porque se esquece de que tudo que é jovem envelhece, mas Deus exalta a velhice porque se lembra de que tudo que amadurece dá fruto. Nunca se canse de agradecer pelos idosos em sua vida, porque neles Deus lhe mostra o espelho do amanhã. E se você aprender a honrá-los hoje, amanhã outros o honrarão. Este é o ciclo divino da honra. Você semeia com respeito e colhe com bênçãos. Amado Senhor, hoje elevamos nossos corações diante de Ti. Obrigado pelos idosos que colocaste em nossas vidas, por seu amor silencioso, por sua fé constante, pelas pegadas que deixaram ao longo do caminho. Obrigado porque, por meio deles, aprendemos o que significa perseverar, ter esperança e confiar quando tudo parece incerto. Pedimos a Ti, Pai, que os envolvas com Tua ternura. Que nenhum idoso se sinta esquecido, que ninguém viva sem uma palavra de carinho. Sê o seu conforto quando a solidão os visitar, a sua força quando seus corpos se cansarem, a sua esperança quando o tempo parecer parar. Dá-nos, Senhor, um coração grato e sensível, capaz de reconhecer a sabedoria nos cabelos grisalhos e a beleza nos anos. Ensina-nos a cuidar, a ouvir, a honrar. Que nossas palavras sejam um bálsamo e nossas ações um reflexo do Teu amor. E quando chegar a nossa hora de envelhecer, permite-nos fazê-lo com paz, com fé e com a mesma dignidade com que eles caminharam contigo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que os idosos são um tesouro do céu. E se ainda não o fez, inscreva-se neste canal para continuar recebendo orações que fortalecem sua fé todos os dias.